Salve Maria, sou o missionário Cé Roberto, aqui é mais um estudo, né? Os santos podem atender os pedidos? Visão protestante não, adventista muito menos, né? Que os santos, eles estão em comunhão. Os santos são as nuvens de testemunha, Hebreus 12, 1. Apocalipse 5:8, ali, os 24 anciãos prostrados diante do Cordeiro de Deus e apresentavam as suas orações ali diante do altar. Olha só, vamos dizer aqui, né? O que dizer em relação às orações e pedidos feitos a santos que foram atendidos assim como foi pedido? Santos podem atender as orações, os milagres pedidos? Vamos analisar primeiramente um texto. Temos 2 minutinhos. Então vamos ser rápidos, então não vai dar tempo de fazer uma análise maior. 1 Timóteo, primeiramente, temos que entender o seguinte. À luz das Escrituras, só um ser pode interceder por nós. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Por que o texto diz isso? Porque só Cristo tem uma natureza divina humana. Com a sua divindade, Cristo aproxima Deus da humanidade. Com sua humanidade, Cristo aproxima o ser humano de Deus. Então só Cristo é o mediador entre a humanidade e Deus. Não existe santos no céu intercedendo por nós. Quando pedidos são atendidos, tem 2 fontes. Muitas vezes Deus, na sua misericórdia, ajuda a pessoa. E algumas vezes Satanás pode atuar para criar circunstâncias para a pessoa. Já é ótimo para a gente entender essa mentira, né? Simples, o texto mais simples para se entender a intercessão é a comunhão dos santos com o Cordeiro. É simples, Apocalipse 5:8. Olha só. Quando recebeu o livro, os 4 animais, que são os 4 evangelistas, Mateus, São Marcos, os evangelistas são João e Lucas e São João, né? E os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um uma cita e taça de ouro, cheia de perfume, que são as orações dos santos. Típico, simples de entender esse texto. Segundo 1 Timóteo 2,5 ali, é mediar salvação, a redenção. Cristo morrendo ali na cruz. Tanto em 1 Timóteo 2,1 ali, ele ensina a orar uns pelos outros. Tem diferença interceder e mediar a salvação. Só Jesus Cristo que poderia mediar a redenção, a salvação, se entregando lá na cruz. A intercessão ali, a visão adventista é um problema até para o protestante. Por quê? Pastor, ora por mim. Então, se Cristo ele é o único intercessor, por que eu posso pedir oração aos pastores? Essas campanhas, esses propósitos, essas campanhas que são tipo de intercessão também, para obter graça. É um problema até para o protestantismo, certo? Agora você pega aqui, Apocalipse 7:15, ó. Olha só. Por isso, estão diante do trono de Deus. Eu servo dia e noite no seu templo. Olha a finalidade e a função dos santos, que chegaram à perfeição, do justo. Servir o Senhor de noite. Com o quê? Com as orações. Com o quê? Com a intercessão. Com o quê? Interessante. O seu templo, ó. Aquele que está sentado no trono, os brigará em sua tenda. Já não terão fome, nem sede, nem sol ou calor algum os abrasará. Porque o Cordeiro que está, olha só, no meio do trono será o seu pastor. Ele levará a fonte das águas vivas de Deus e enxugará todas as lágrimas. No Apocalipse 6:11, você vai ver ali que, versículo 11, esses santos que clamavam por justiça, que foram martirizados, foram dados vestes brancas. Olha só. Quando abriu, Apocalipse 6:9-11. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar
as almas dos homens imoladas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que era depositado. Ó. As almas dos santos que foram imoladas, como? Dando a vida, martirizado, em função de anunciar o evangelho, a edificar a igreja, certo, pastor? E clamava em alta voz, dizendo: até quando tu que és o Senhor, o Santo verdadeiro, ficará sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Olha só. Então, foi então dado a cada um deles umas vestes brancas, e foi-lhe dito que guardasse ainda um pouco, até que se completasse o número dos companheiros de serviço, e os irmãos que estavam com ele para serem mortos. Apocalipse 8, 3, ó. O único anjo tinha acesso às orações. Por quê? Está em sintonia com a cabeça e com a igreja mística, e com os membros. Lembra lá, sobre ti, Pedro, de minha igreja? O que você ligar, será ligado. O que você desligar, será desligado. Essa igreja que Cristo fundou tem comunhão com a igreja lá na glória. E comunhão com os santos que chegaram à perfeição. As nuvens de testemunhas. Adiantou, Apocalipse 8, 3. Adiantou-se outro anjo, ó, e pôs-se junto ao altar. Ó. Tudo tem a finalidade, é tudo diante do altar. Diante do Cordeiro de Deus, porque ele é a cabeça da igreja, ele é a esposa da igreja. Com tributo de ouro na mão, foram-lhe dados muitos perfumes para oferecer com as orações dos santos, todos os santos, ó, no altar de ouro, que está diante do trono. Então a finalidade desses justos, destes santos, que são essas testemunhas, Hebreus 12, 1, ó. Deste modo, cercado como estamos de tal nuvem de testemunhas, desvencilhemos das cadeias do pecado. Olha só que interessante. Essas nuvens e Apocalipse 12, ali os habitantes do céu, 13, 6, ó, os habitantes do céu, aqui ó. Abriu, pois, a boca em blasfema o seu nome, e o seu tabernáculo, e os habitantes do céu. Quem são esses habitantes do céu? Os justos que chegaram à perfeição. O que isso fala aqui em João? Queria preparar um lugar. João 14. Que lugar é esse? A glória. Morada dos eleitos, morada dos santos que chegaram à perfeição. Apocalipse não. João 14, ó. 1. Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, ó. E crê na igreja. Quem crê na igreja, crê em Cristo. Em quem Cristo crê em Deus, certo? Lucas 10, 16. Aquele que me ouve, ouve aquele que me enviou. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, Cristo enviou a igreja, os apóstolos, a edificar a igreja. Quem rejeita a igreja e os apóstolos está rejeitando o próprio Cristo, certo? Na casa de meu pai, ó, 2, ó. João 14, 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Não foram, assim eu vos teria dito, pois vos preparai-vos um lugar, ó. Que lugar é esse? Você pega aqui Hebreus, para finalizar o vídeo, 12. Que lugar é esse? Morada do santo, a morada do justo, que chegaram à perfeição, a nova Jerusalém, de comunhão com os santos, com a glória. Só, 23, 12, 23, ó. Da Assembleia Festiva, dos primeiros escritos no livro do céu, e de Deus juízo universal das almas do justo, que chegaram à perfeição. Como não tem intercessão? Como, pastor? A Bíblia não deixa brecha nenhuma. Simples. Porque nós temos que lembrar dos nossos guias que encerraram a carreira. Quem são esses guias? São essas nuvens de testemunha. Quem são esses guias que estão lá na glória, intercedendo diante do altar, diante do Cordeiro? Hebreus 13, 7. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus, como souberam encerrar a carreira, imitai a fé. Hebreus 6, 12, ó. E que longe de vós tornais negligentes, sejais imitadores daquele que pela fé e paciência se tornar herdeiro das promessas. 1 Coríntios 11, 1 e 2 ali, todo mundo de Coríntio
imitava a fé de Paulo. Tornai-vos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos fiz isto porque em tudo vos lembrais de mim e guardai as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Paulo é uma testemunha dessa nuvem de testemunhas, porque ele foi decapitado. Está em comunhão lá diante do Cordeiro de Deus. Está intercedendo dia e noite para a honra e glória da igreja. Salve Maria, sou missionário Selvo Alberto. Esta é a resposta ao professor Dr. Leandro Quadro. Glória a Deus, aleluia.